Olá pessoal, domingão, 17 de janeiro, nesse momento, 21 horas 30 minutos, a gente já vai deixar os antenados para a movimentação dessa terceira semana de janeiro que começa no pregão de amanhã em relação aos grandes fundos globais que operam no nosso mercado, em relação aos nossos setores e também aos nossos ativos. Antes de mais nada, quero rodar para vocês o nosso disclaimer que este conteúdo ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, só que sempre opinião própria, com embasamento coerente, e aqui embaixo está o segredo para você ter vida longa no mercado financeiro. Nunca use o seu dinheiro, seu devido gerenciamento de risco em relação às suas posições. Isso, pessoal, é antes de abrir qualquer tipo de posição, seja para trade, seja para investimento, primeiro calcule o tamanho da sua perna, para que você tenha uma experiência prazerosa com o mercado de renda variável. Fechou? Então, quero começar esse vídeo para demonstrar para vocês que nessa semana a gente teve uma correção mais intensa depois de uma alta muito pujante na primeira semana de 2021. Nessa semana a gente fechou aí com uma desvalorização de 3,78 para o nosso Ibovespa, só que dá uma olhada aqui nessa coluna direita. 3 bilhões e meio de ponta compradora pela movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Aí você comenta, Renato, não estou entendendo absolutamente nada, é a primeira vez que eu estou vendo o conteúdo do canal, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui com vocês é o seguinte, olha, qual que é a estrutura do canal? Várias pessoas às vezes perguntam aí em relação a essa nossa estrutura nos comentários do vídeo, então a gente vai falar aqui que a gente acompanha o fluxo do investidor estrangeiro por duas frentes. Fluxo oficial estrangeiro e fluxo pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. No fluxo oficial estrangeiro, a gente capta os dados do próprio site da B3 para o segmento Bovespa e para o segmento BMF, e esses dados são disponibilizados na nossa página. O link está na descrição do vídeo, você vai na coluna à esquerda, você tem a movimentação dos contratos em aberto do Ibovespa, dólar e juros, e também a movimentação do saldo por parte do investidor estrangeiro no mercado à vista. Bom, e o outro assunto, a gente tem um sistema próprio que a gente consegue varrer em tempo real a movimentação do fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado para os ativos do Ibovespa, setores e também para os contratos de índice dólar. E se você quiser ter mais ou menos um funcionamento do processo, lá na nossa página tem uma aba chamada A Ideia do Blog. Dá uma clicada lá, leia o conteúdo para você se inteirar mais ou menos como é que funciona esse nosso trabalho. Então, dado esse recado, a gente vai voltar aqui justamente para poder demonstrar para vocês que nessa semana a gente teve essa queda intensa, só que não participaram o fluxo pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Teve uma ponta muito compradora. A gente teve 3 bi e 700 dos 15 mais de ponta de compra, só que tiveram uma desvalorização de 3,70 contra 1 bilhão da ponta vendedora que caíram 0,20. Essa movimentação compradora aqui dos ativos que caíram proporcionou uma projeção de prejuízo de mais de 136 milhões de reais no nosso mercado. Aí a gente tem o nosso quadro evolutivo que a gente vai demonstrar para vocês que essa semana essa projeção de prejuízo, inclusive, foi a maior projeção de prejuízo nos últimos 4 anos que a gente acompanha o conteúdo do canal. Inclusive, há mais de 4 anos que a gente tem isso daqui, a gente teve nessa semana por parte deles a maior ponta de projeção de prejuízo dos últimos 4 anos. Agora, você pode comentar, pô Renato, mas na semana retrasada eles tiveram uma projeção de lucro de quase 300 milhões de reais. Perfeito, pessoal. Inclusive, já algumas semanas atrás, a gente teve uma semana que a gente bateu um recorde, que eles tiveram uma projeção de lucros de mais de 660 milhões de reais. Só que aqui, no conteúdo do canal, a gente tem muita transparência para vocês que assistem o nosso conteúdo, justamente porque a gente consegue demonstrar para vocês aqui a quantidade de semanas que eles são ganhadores. Nessa semana, o nosso mercado caiu e eles não participaram desse movimento de queda, eles aproveitaram para fazer uma feirinha em relação aos nossos ativos. Bom, e se a gente voltar para aqui, justamente a gente vai conseguir demonstrar para vocês que no mercado futuro eles tiveram uma ponta vendedora, 333 milhões de reais. E para a moeda americana, mais uma semana de vendas, lembrando que na semana passada eles já tinham atuado numa ponta vendedora, nessa semana o dólar comercial caiu aí 10 centavos, fechando aí cotado a 5,31 e eles aproveitaram para quê? Ponta vendedora Futebol Clube em relação à movimentação da moeda americana. E aqui embaixo, entre os principais mercados pelo mundo, uma queda média de 0,78. E olha o que a gente caiu, pessoal. 3,78. Quando que a gente fala com vocês aqui no nosso mercado, a gente é a opção
dos principais mercados pelo mundo. Se lá cai um pouco, a gente costuma cair mais, e se lá sobe um pouco, a gente costuma subir mais. É o que tinha acontecido na primeira semana, a gente tinha subido mais do que a média, e nessa semana que passou, a gente devolveu aí boa parte em relação à média dos principais mercados pelo mundo. O que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte, olha, a gente tem os 23 índices disponibilizados pela B3. Bom, o que a gente teve aqui, pessoal, de ponta compradora por parte deles? A gente teve os nossos índices amplos e a gente teve também setores de peso. Dá uma olhada aqui, carbono eficiente compraram quase 1 bilhão e 600. E para vocês terem uma ideia, mais de 70% dos ativos do Ibovespa corresponde também ao índice de carbono eficiente. Então não tem vale nesse índice, mas a gente antigamente falava que era um mini Ibovespa sem vale, porque a carteira tinha apenas 26 ativos, agora a carteira já está se aproximando a 70 ativos aí, e a gente tem agora o Ibovespa sem vale, que é o carbono eficiente, com uma ponta compradora. Olha o índice financeiro, também uma ponta compradora, que é um índice de peso. Olha o índice de consumo, pessoal, também uma ponta compradora. E eles tiveram, inclusive, uma ponta compradora no índice de small caps, que na primeira semana eles aproveitaram para sentar a mamona numa ponta vendedora. Nessa semana, o quê? Compraram também índice de small caps, compraram setor elétrico e setor de utilidade. O que eles torraram nessa semana, pessoal? Eles torraram o setor imobiliário, os BDRX, né, que são as empresas americanas que podem ser negociadas aqui no nosso país, e também o índice de fundo imobiliário. Muito atento porque, tirando esses três setores, eles o quê? Sentaram a mamona numa ponta compradora em relação aos nossos ativos. Para os ativos do Ibovespa, a gente tem aqui os 15 mais de ponta compradora e ponta vendedora. Olha o que a gente já vai bater já de frente com vocês. Vários ativos caíram em relação a essa movimentação aqui de ponta compradora e vendedora dos ativos do Ibovespa. Pessoal, vocês estão percebendo que a grande maioria dos ativos que caíram na semana, olha como é que está essa barra. Está uma barra azul, azul. Estão comprando ativos que caíram. E a gente vai falar mais, a gente vai demonstrar aqui para vocês, eu vou mostrar o quadro geral já de uma vez, para também ajudá-los em relação a esse movimento. Olha como é que eles encerraram a movimentação durante essa semana aqui no nosso mercado. A gente encerrou a semana com 28 ativos subindo, 53 ativos caindo. Agora dá uma olhada, eles fecharam a semana com 50 ativos com ambiente comprador, 31 ativos com ambiente vendedor. Boa parte dos ativos que caíram durante essa semana, dá uma olhada, olha a quantidade de barrinha azul em ativos que caíram durante essa semana. A gente segue bem atento nessa movimentação e nesse apetite do fluxo externo ainda em relação aos nossos ativos. A gente já vai passar para frente aqui para comentar com vocês que nessa semana a gente teve aí essa semana corretiva, justamente quem que foi aí o carro-chefe de correção? Índice de materiais básicos, exatamente o nosso índice que mais tinha subido na primeira semana do ano. Nessa semana, 6,5% de desvalorização. Ainda assim, continua na liderança de valorização no ano de 2021, 6,73%. E aqui a gente ordena do primeiro até o 13º índice não tão amplo que a gente acompanha. Quem que ganhou muito espaço, pessoal? Dá uma olhada aqui, olha, setor de consumo subiu 5 posições. Então, se ele está agora na terceira, ele estava na 8ª posição na semana passada. Olha o índice de small caps. Estava na 10ª, agora está na 5ª posição. Olha o índice do setor elétrico. Estava na 11ª, subiu 5 posições nessa semana. Por quê? Porque fechou uma semana de valorização. Há quantas e quantas semanas a gente está sempre comentando, quando pode, aqui no conteúdo do canal com vocês, que o índice do setor elétrico é um setor o quê? Defensivo, pessoal. Dá uma olhada que o nosso Ibovespa derreteu 3,78. Olha o índice do setor elétrico, subiu 1,28 aqui no nosso mercado. E com esse quadro evolutivo, vocês conseguem perceber exatamente essa ponta compradora por parte deles. Nem a movimentação corretiva muito pujante que a gente teve em relação à movimentação de alta da primeira semana foi suficiente para espantar o fluxo externo. Estrangeiro ainda está aportando o país e é isso que a gente vem demonstrar para vocês aqui no conteúdo do canal. Lembrando que na sexta-feira a gente teve um pregão corretivo, eles sentaram a mamona na ponta vendedora no mercado futuro, só que no mercado à vista eles começaram a sessão com uma ponta vendedora
muito expressiva e na metade do pregão para a parte final eles foram diminuindo vendas e terminaram praticamente perto do 0 a 0 em relação à movimentação intensa de vendas que eles tiveram no nosso mercado no pregão de sexta-feira, ou seja, fizeram um day trade maravilhoso em relação à movimentação dos nossos ativos. Bom, aqui a gente tem em relação à movimentação o setor de materiais básicos ainda continuando o setor com mais força compradora por parte deles no nosso mercado. E a gente já vai passar direto para a movimentação dos setores em relação aos nossos ativos, para que vocês fiquem atentos onde vocês devem prestar atenção em relação à movimentação da semana. A gente vai rodar esse quadro e também o nosso mapa de fluxo para vocês ficarem atentos a essa movimentação. A gente teve no setor de serviços públicos, lembra que a gente falou? Vários ativos numa ponta compradora. E eles o quê? Ajudando numa ponta compradora em vários deles. Inclusive a gente tem aqui 12 ativos no setor de serviços públicos. Eles tomaram 9 deles, pessoal. Aqui no setor industrial, todos os ativos subiram com exceção de VEG. E olha aqui, o que eles fizeram com VEG nessa semana? VEG, ponta compradora, fizeram uma feirinha diante de uma movimentação vendedora que a gente teve em VEG com uma desvalorização de mais de 4%. Durante essa semana, a gente tinha feito o nosso overview de mercado, já tinha comentado com vocês em relação às ações de Embraer, que terminaram na semana com uma valorização de mais de 8% no nosso mercado. Aqui no setor de saúde, a gente tinha comentado com vocês aí no nosso overview na quarta-feira, que eles continuaram uma ponta compradora em relação às ações de Rap Vida, que já tinham subido mais de 10% na semana passada, e nessa semana mais de 3% de valorização e o maior volume comprador por parte deles nesse setor em relação à fusão das duas companhias. Em relação às ações de Intermédica, aproveitaram para colocar alguma coisa no bolso em relação às compras anteriores aqui no nosso mercado. Se a gente verificar aqui no setor de telecomunicações, a gente percebeu na semana passada que estavam com uma ponta compradora Futebol Clube. Nessa semana a gente teve uma alta para as ações de Vivo e também para as ações de TOTS. Eles aproveitaram para quê? Bolso, movimentação bem curta, aproveitando as movimentações em relação à variação da semana. Se a gente pegar aqui os setores de maior peso, setor financeiro, a gente verificou aqui que eles andaram com uma ponta compradora muito pujante nos ativos que caíram com maior ênfase em relação à movimentação da semana, com exceção das ações de Multiplan e também das ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil caindo mais de 8%, pessoal. E eles o quê? Sentando a mamona numa ponta vendedora. A gente já tinha comentado com vocês isso no pregão de quarta-feira, quando a gente fez o nosso overview de mercado. Aqui, no setor de consumo, a nossa TT B2W, já muitas pessoas me perguntavam: Renato, olha aqui B2W, tem uma ponta compradora. Pessoal, dá uma olhada inclusive no gráfico mensal de B2W. Encerrou o mês de dezembro com valorização e nesse mês de janeiro também o ambiente de valorização, e eles continuam a empurrar a movimentação de valorização do ativo aqui para o nosso mercado. Os ativos que mais caíram durante essa semana, as ações de Via Varejo e também as ações de IBR Foods, eles aproveitaram para quê? Para fazer uma feirinha em relação aos ativos da companhia. No setor de materiais básicos, a gente percebeu que todos eles encerraram com uma movimentação de queda, com exceção das ações de Braskem, só que eles não estavam participando do movimento, inclusive a gente já tinha comentado com vocês no nosso overview, continuaram nessa ponta de venda na semana, a gente teve aí uma movimentação de valorização de 2% para o ativo, eles não participando, e todos os demais, uma ponta de desvalorização na semana, com exceção de GGBR, eles atuaram numa ponta compradora em vários deles. Aqui, no setor de óleo e gás e biocombustível, eles atuaram numa ponta vendedora apenas nas ações de Ultrapar. O restante eles atuaram o quê? Numa ponta compradora Futebol Clube dentro do nosso mercado. Então, a gente vai passar aqui para vocês o nosso mapa de fluxo na movimentação dessa semana, para que vocês fiquem atentos na movimentação por parte deles nos nossos ativos, exatamente conforme a gente já tinha comentado com vocês. Aqui, no setor financeiro, pessoal, a gente tem 15 ativos. Eles acertaram o lado da movimentação em 7 deles. No caso do óleo e gás e biocombustível, somente acertaram uma movimentação vendedora nas ações do Ultrapar, que caíram mais de 9% no nosso mercado. Acertaram também GGBR no setor de materiais básicos. A gente tinha comentado com vocês no nosso overview de quarta-feira que a gente estava meso a meso no setor de consumo, só que a gente teve aí uma piora em relação à movimentação do setor de consumo no pregão de quinta e sexta-feira. Então a gente conseguiu perceber aqui que uma ponta compradora que eles tiveram, eles conseguiram acertar 5 ativos e eles conseguiram acertar numa ponta vendedora praticamente aqui 8 ativos dos ativos que tiveram uma desvalorização durante a semana. Só que durante essa semana, pessoal, onde que teve a teteia do nosso mercado?
industrial e saúde. Não à toa, dá uma olhada aqui, foram os índices mais fortes industrial, os ativos do setor industrial com uma alta média de 2,02 e o setor de saúde com uma alta média de 1,96. No setor industrial, que ele é composto aqui por 7 ativos, eles andaram numa ponta compradora em 4 deles, ou seja, a maioria com uma ponta compradora. E aqui, no setor de saúde, que a gente tem uma composição de 6 ativos, eles atuaram numa ponta compradora em 3 deles. A gente já tinha comentado com vocês em relação a alguns desses ativos, para a movimentação durante essa semana. Aqui no setor de serviços públicos, eles tiveram uma ponta compradora nos ativos que mais subiram, dando aqui ênfase para as ações de Energias Brasil, a gente já tinha comentado com vocês na quarta-feira, e a gente teve também as ações de Equatorial, eles atuando numa mesma ponta, e também as ações de EG atuando numa ponta compradora. Na ponta vendedora, os ativos que eles ajudaram a empurrar para baixo, exatamente aí as ações de Sabesp, que tiveram uma desvalorização de quase 2,5% no nosso mercado. No setor de telecomunicações, aquilo que a gente comentou com vocês, a gente teve uma valorização para as ações de TOTS, só que nessa semana eles aproveitaram para bolso, e a movimentação de TIM e Vivo, que na semana eles tinham feito uma ponta compradora, nessa semana ajudaram a empurrar para baixo, conforme a gente já tinha comentado com vocês no overview de mercado, justamente para tentar pegar um preço médio mais baixo em relação a esse ambiente comprador que eles tiveram nessa primeira semana do ano de 2020. Aqui a gente tem a movimentação mensal, setor de saúde liderando uma movimentação de alta no mês, seguido por materiais básicos. E qual o setor que está mais fraco, pessoal? A gente tem aqui Telecom e TI, seguido aqui pelo setor financeiro. Para terminar esse nosso vídeo, a gente vai falar com vocês do mercado futuro em relação aos contratos do índice e do dólar. Primeiro a gente vai comentar com vocês a movimentação por parte deles no dólar futuro. Lembrando que no primeiro pregão desse contrato G de gato do dólar, eles ficaram com uma ponta compradora de mais de 40 milhões de reais. Já no segundo pregão, que o dólar explodiu, o que eles fizeram? Colocaram um belíssimo lucro no bolso, começaram a colocar, onde que o dólar nesse intervalo aqui subiu mais de 100 pontos. Eles inverteram uma ponta compradora para uma ponta vendedora, colocando belíssimo lucro no bolso. Depois eles começaram a fazer uma ponta compradora, o dólar chegou a bater aqui no ápice desse contrato, lá no 5,48, 5,489 cotação de fechamento. Depois a gente teve uma movimentação mais corretiva durante essa semana, com exceção do pregão de segunda-feira. Depois a gente teve uma semana corretiva em relação à movimentação de terça, quarta, quinta. E eles o quê? Sentando a mamona numa ponta vendedora. Nem mesmo o repique que a gente teve aqui no pregão de sexta-feira foi capaz de aumentar uma ponta compradora por parte deles. Agora que eles tiveram aqui uma inversão, lembra que na semana passada eles estavam com um pouco mais de 10 milhões de reais de compras no dólar. Nessa semana eles inverteram aqui e já estão trabalhando com cerca de 15 milhões. Aí se você comenta, Renato, mas 10 milhões para um lado, 15 milhões para o outro, é um volume muito expressivo? Não, pessoal. Para a movimentação de contrato é um volume muito pequeno, ou seja, eles estão fazendo movimentos rápidos e curtos em relação à movimentação do dólar no nosso mercado. Se a gente verificar aqui a movimentação para o índice futuro, lembra que eles estavam muito pujantes numa ponta compradora? Continuam pujantes numa ponta compradora, só que nessa semana, depois do pregão de segunda-feira ser um pregão de compras por parte deles com uma queda do nosso mercado, de terça em diante eles estão fazendo o quê? Uma escadinha para baixo, diminuindo o tamanho do contrato. Chegaram a bater mais de 5 bilhões de reais e agora estão batendo aí 4 bilhões e 300 aí de movimentação compradora em relação aos nossos contratos do índice futuro. Dessa forma, pessoal, eu desejo a vocês uma excelente terceira semana aqui no nosso mercado. Seguimos sempre ligados em relação à movimentação do fluxo externo. Não esqueça dos nossos vídeos durante a semana, portanto, deixe aí sua inscrição, deixe ativado o sininho, compartilhe, curta e espalhe para as pessoas que fazem parte do seu grupo de amizades. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!